Obrigado, mas agora já tenho. Glória a Deus. Êxodo 35, 29. Deus diz que melhor coisa é dar do que receber. Realmente só quando começamos a dar é que começamos a perceber exatamente isso. Está aqui escrito em Êxodo 35, 29, todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara e fizera pelas mãos de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Então, todo homem e toda a mulher que se moveu a trazer uma oferta ao Senhor, fizeram uma oferta voluntária. Será que nós temos dar oferta? Não. Será que devemos dar oferta? Sim. Porque é para o nosso bem. E você diz assim, mas oferta e tal. Pois, uma vez, estava na igreja e eu tinha uma coisa comigo que era muito querida, minha. Uma coisa valiosa. Que eu tinha uma estimação não só pelo valor que tinha, mas também por outros motivos. E Deus me disse, dá-me. E eu, Senhor, mas eu tenho aqui, eu tenho no envelope, eu tenho a minha oferta. Dá-me. Mas tu sabes que eu tenho estimação por isso. E ele continuava, dá-me. Eu obedeci, claro. Foi como tivessem-me arrancado um bocado de mim. Mas o que eu quero que você entenda é o seu coração pertence a quem? A objetos, coisas, a casas, a pessoas, ou pertence a Deus? A Bíblia diz que não há homem nem mulher que tenha deixado casas, carros, família, pai, mãe, mulher, filhos, que não receberá nesta vida 100 vezes tanto. Qual é o seu alvo? É Deus? Ou uma área qualquer financeira, ou uma área qualquer disto, daquilo? Qual é o seu alvo? Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Quem anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o Obrigado, Pai, em sol nome de Jesus. brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. És tu, Senhor, que nos faz encher a nossa boca de bem. Tu, Senhor, que nos medes a nós. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor.
Glória a Deus. E o título? E eu? Quando eu disse o título, um dos quem está comigo ficou a olhar para mim. E eu? Pois era exatamente essa a reação que eu queria. Vamos abrir em Isaías 45:5. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora mim não há Deus. E eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu acho que algumas vezes nos esquecemos disto. Eu acho que algumas vezes nos esquecemos de quem é Deus. Queremos viver a vida como nós achamos que devemos viver, perante as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos desejos, e nos esquecemos de quem é Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes nossos, quer dizer, que anseia connosco. E você pode dizer, mas isto não é ter liberdade para ser abençoado. Ainda há pouco tempo ouvi uma coisa realmente, um pregador falava a uma pessoa sobre ser cristão, e ele disse, não, eu não quero ser cristão, dizia a outra pessoa. Então, mas você não quer ser cristão? Então, mas ser cristão? Não, ser cristão não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer... E o pastor disse, não, mas ele pode fazer isso tudo. E o homem ficou assim intrigado, olhar para ele. Pode fazer isso tudo? Sim, pode fazer tudo. Aquele que não faz, está livre. E ele ainda mais confuso ficou, está livre? Como é? Não, livre estou eu, que faço o que quero. E quando se é cristão não se faz o que quer. É? Você fuma? Fumo, dizia a pessoa. Então e já deixou de fumar? Não consigo. Então quem é que está preso? Você bebe? Sim. E já tentou deixar de beber? Ah, 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 pois, você é que está preso. Entende? Quando nós verdadeiramente estamos livres, Deus nos ensina a viver. Quando nós verdadeiramente estamos livres, Deus nos ensina a viver. A sua palavra nos ajuda a saber viver neste planeta. Veja que Deus é Deus, mas Ele diz algo para nós muito importante. Muito, muito importante. 1 de Pedro, vamos lá, 1 de Pedro 1,16. 1 de Pedro 1,16. Um pregador foi pagar uma universidade. Como universidade, jovens, muita euforia,
E ele chegou ao púlpito e virou-se e disse assim: eu tenho algo terrível para vos contar. E de repente pôs-se um silêncio total. Eu tenho algo terrível para vos contar. É que Deus é bom. E então todos começaram-se a rir, tipo aliviados. Ele virou-se e disse: vocês não perceberam. Deus é bom, mas nós somos maus. Como é que nós ficamos? Às vezes nós não entendemos isto e nos esquecemos disto. Não tem a ver com, não, mas eu ando na igreja. Jesus morreu por mim. Glória a Deus que eu sei disso. Também morreu por mim. Eu vou-vos contar algumas coisas que não se deve contar, mas eu vou contar porque eu acho importante. Foi com exemplos de outros que eu cresci. 1 de Pedro 1,16. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Às vezes acontecem-nos coisas que nós não percebemos porquê. Não, mas eu estou com Deus. Como é que é possível? Quanto mais próximo você está de Deus, mais santificação Deus exige de nós. Mais separação exige de nós. E nós não entendemos isto. Eu vou-vos contar algumas coisas que aconteceram comigo, porque eu acho importante para vocês entenderem consequências dos nossos atos. Está escrito em Provérbios, eu posso-vos dizer onde é que é, nós não vamos abrir, eu vou só dizer. Em Provérbios 22:2, assim como a andorinha no seu vaguear, assim mal não verá o homem sem causa. Eu estava na igreja, mesmo a princípio de aceitar Jesus, e eu aprendi muito depressa isto. Na altura, eu já tinha casa própria, não estava lá a viver, ainda estava a viver em casa dos meus pais, mas tinha casa própria, e levei a minha casa uma irmã, que era mais nova que eu, bastante mais nova que eu, mas foi lá à casa, não fomos lá, estivemos lá a falar, não houve nada, não tivemos nada, absolutamente nada. Nem nunca houve nada entre nós, nem se pensou nada disso. Mas eu, como homem habituado ao mundo, que há pouco tempo estava na igreja, deixei um pensamento chegar à minha cabeça e alimentei esse pensamento. Pensei que poderia me envolver com essa pessoa e deixei o pensamento brincar na minha cabeça. Não que eu queria, mas deixei. Isso chama-se cobiçar a mulher alheia. Eu fiz o que toda a vida fiz. Não pensando que havia consequências para isso e que eu não estava a fazer mal nenhum, porque ninguém ia saber. Mas olhem para mim. Deus ia saber. E soube. E houve consequências. Passado pouco tempo, eu tive um acidente com o meu carro e meti o carro debaixo de um caminhão. Da maneira como aconteceu o acidente, portanto, onde eu conduzia, não me aconteceu nada, mas ao meu lado o tejadilho baixou até esta altura. Eu lembro-me, naquela altura, não tinha acontecido nada, estava bem. E todos os meus colegas ficaram aflitos por causa do acidente. E eu achava que tinha a ver com a minha vida passada, que algumas coisas. Mas quando nós aceitamos Jesus, eis que somos novas criaturas
És que o velho está passado e tudo se fez de novo. Aquilo que eu tinha feito já era cristão. Eu achava que não tinha feito nada de mal. Quando agarrei, depois o pastor soube na igreja, tivemos a orar sobre isso. E disseram-me a mim, porquê? Disseram que eu tinha brincado com o pensamento e deixado o pensamento fluir. Pensaram o que é que eu poderia fazer com essa coisa. Infelizmente, muitos homens, e eu creio que até mulheres fazem isso. E por causa disso houve consequências. Eu quero com este exemplo de coisas que eu vou contar da minha vida, eu quero que você pense sobre a sua. Eu não quero apontar dedo a ninguém, por favor, não é isso que eu quero. Quero que você entenda que há coisas que acontecem na sua vida que não têm a ver com o diabo, que não têm a ver com Deus, mas têm a ver consigo próprio. É de tal forma que eu acho que até o diabo às vezes tira ideias do que é que os cristãos fazem. Aí ele deve agarrar e dizer, e pá, eu nunca tinha pensado nisso. Depois de acontecer isso, eu fiquei muito pensativo a pensar de tudo o que eu fazia, no o que é que eu estava a fazer, o que é que era correto, o que é que não era correto. Anos mais tarde, anos mais tarde, eu estava ia sair, ia trabalhar, tinha-me acabado de chatear, ia trabalhar, e pelo caminho eu até deitava lavaredas de mim. Estava fogo, estava mesmo enfurecido. O que é que aconteceu? Outra vez ao meu carro, a correia saltou e o motor deu a volta e parou. Você pode dizer, mas isso são coisas que podem acontecer. Deus nos chamou para a bênção. Você leu de Deuteronômio 28, você vai ver, somos abençoados a entrar ou sair, somos abençoados, nós somos chamados para a bênção. A Bíblia diz em Pedro que nós fomos chamados para herdar uma bênção. Nós somos abençoados sempre. Se há algum motivo e por algum tempo não somos abençoados e nos acontece alguma coisa, o que é que nós estamos a fazer? Eu fiquei muito chateado na altura. À meia da noite, quando eu acalmei, Deus veio a mim e mostrou que eu não tinha perdoado e por isso tinha acontecido aquilo ao carro. Eu muito depressa tive que aprender com os erros que fazia. Mas às vezes temos razão. Ouça, foi o seu pecado, foi o meu pecado que levou Jesus à cruz. E é por ele que nós temos acesso à vida eterna. Nós temos acesso a estar com Deus. Mas as coisas que fazemos nos faz afastar de Deus. E é isso que você quer? Eu não quero. Mais uma vez eu tive que pedir perdão a Deus, me arrepender do que fiz e perceber que isto de não perdoar é algo muito mais importante do que você pensa. Porque Deus diz, se você não perdoar aos homens, eu não vos perdoo. E como consequência, vêm as consequências por cima. Então
Até o resto das coisas que às vezes nos acontece, procure na sua vida, porque eu faço o mesmo na minha. Eu procuro saber o que é que eu estou a fazer. Eu procuro saber se o que eu estou a fazer é certo, é honrado, é como deve ser perante Deus. Eu nesta vida quero ter uma vida de vitória e eu creio que toda a gente quer ter uma vida de vitória. Mas para ter uma vida de vitória, há coisas que você não pode. Está bem, mas eu nunca adulterei. Eu também não. Mas naquela altura, com os pensamentos, eu adulterei. E naquela altura, eu não perdoei. Quando Deus diz que nós devemos perdoar sempre. Houve uma altura que eu agarrei e contei uma coisa que Deus fez através de mim, mas da forma como eu contei, parecia que tinha sido eu. Eu é que era o importante, eu é que tinha feito. Nessa noite, nessa mesma noite, eu contei isso, era meia-noite, perto das 5 da manhã, havia um homem que me ofendia como... ofendia de tudo e mais alguma coisa. Eu, de tantos nervos que eu fiquei, entrei para dentro do carro a tremer de frio. Liguei o ar quente no máximo e continuava a tremer. E Deus me mostrou, mais uma vez, porquê. Tu não deste glórias a quem merecia toda a glória. No dia a seguir, eu pedi perdão e no dia a seguir voltei a encontrar aquela pessoa e disse, tudo aquilo que eu contei entende que não teve a ver comigo, teve a ver com Deus. Mas da forma que eu contei, parecia que tinha sido eu. Mas não sou eu. Se há glórias a quem deve ser dada é a Deus, porque Ele é que me tem protegido toda a minha vida. Andar 1 ano e meio desarmado a trabalhar, uma circunstância onde estou vazio, onde estava a trabalhar sozinho, trabalhar em circunstâncias onde estou com mais pessoas e tenho quase que me tinha que envolver em luta, mas Deus me protegeu. É toda a glória para Ele. Mas eu tive de aprender da forma mais difícil. Foi mal o que eu fiz, tudo o que eu fiz, claro que foi mal. Mas fez-me perceber os erros que eu estava a fazer e aquilo que eu devia de evitar de fazer. Você entende? Foi a forma de eu saber que há coisas que eu tenho que me afastar. Entende? Temos que entender algumas coisas. Temos que entender que pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, o que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer? Às vezes atuamos porque os outros fazem, fazemos coisas porque os outros fazem também. E se os outros fazem, qual é o mal de nós fazermos? Houve uma altura
Houve uma altura que eu estava na igreja e estava a servir na igreja, estava de fato, e alguém que estava lá não tinha a barba feita. E eu achei, então, mas os outros podem estar assim, também eu posso. Quer dizer, eu não vi pelas coisas certas, eu vi pelo mal. Na reunião a seguir eu vi com a barba fazer. Eu nunca me senti tão mal. Eu nunca me senti tão mal. Não é porque os outros fazem que nos dá autorização para nós fazer. Não é porque os outros erram que nós devemos de errar. Não, 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 mas toda a gente faz. Mas você não é toda a gente. Você é um filho de Deus, chamado por Deus. Entende? Existe uma grande diferença entre você e os outros. Ah, mas então, não, você não está a perceber. Os outros estão afastados das luzes, não veem os erros, porque estão muito longe da luz. Você, à medida que se aproxima cada vez mais da luz, mais você olha para si e vê os erros. E ao reconhecer os seus erros, você deve pedir perdão a Deus. Houve uma vez, eu estava a orar com uma pessoa e quando estava a orar com essa pessoa, Deus me mostrou algumas coisas em relação ao familiar dessa pessoa. E eu disse, isto pode acontecer. Você vai deixar que isso aconteça? E a pessoa logo, não, não, eu não vou deixar que isso aconteça. Eu não vou deixar que a pessoa passe mal, eu não vou deixar, eu vou fazer tudo. Eu olhei e disse, você não deixar, a pessoa perde a salvação. E você disse, mas isso é tão radical. Não, você não percebe. É que algumas pessoas têm que passar por circunstâncias más para entender que nesta vida só há um Deus. Não há vários deuses. Não há Deus de ir aqui fazer isto, não há Deus de fazer aquilo, não há Deus de estátuas, não há Deus daquilo. Não, não, eu posso fazer o que quero, eu sou cristão, posso fazer o que quero. Você pode fazer o que quer, mas há consequência. Há consequência. Mal não virá homem sem causa. Então, mas não nos podemos divertir? Claro que pode divertir. Pode divertir com tudo. Paulo escreveu e disse: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Há coisas que nós devemos ter cuidado. Uma vez, foi mesmo no princípio, eu estava no princípio de ter aceito Jesus e alguém estava a vender rifa. E eu pensava, não queres comprar uma rifa? A pessoa ainda perguntou, mas vê lá, olha que... não, não tem mal. Então, eu comprei uma rifa. Quando eu olhei para a rifa, era em relação a uma festa de uma santa qualquer. Há festas aí que são de santos quaisquer. E você vai a essas festas. Eu quando vi aquilo, eu me arrependi, eu rasguei a rifa, eu não quero saber de nada disso. Eu mandei tudo fora. Pedi perdão a Deus. Eu não sei como é que eu consigo, mas eu quero andar com Deus. Há consequências pelas coisas que nós fazemos. Entenda, todos nós somos humanos, todos nós infelizmente erramos.
Agora, o que fazemos depois de errar é que faz toda a diferença. Se você errou e pediu perdão a Deus, Deus perdoou o seu pecado. Mas o que é que você faz a seguir? Vai continuar a fazer? Ou muda? Há alturas que, infelizmente, voltamos a errar outra vez. E voltamos a pedir perdão e Deus nos perdoa. Mas não devemos mudar a nossa atitude. Ouça, o que separa de nós as bênçãos é o que nós fazemos. Há duas coisas que separam as bênçãos de nós. Uma delas é o que nós fazemos e a outra é a falta de fé, falta de confiança em Deus. Se você quer ser abençoado, espera em Deus. Então, mas isto, como é que eu resolvo? Espera em Deus. Então, e o dinheiro para fazer isto? Espera em Deus. Você está a entender? Espera em Deus. Deixe Deus fazer. Agora há coisas que têm que mudar. Uma vez eu estava a fazer marcha atrás com um carro meu, na altura tinha um Jeep, e não conseguia fazer marcha atrás, não vi, bati num poste, mas não foi uma batida, não entortou nada. Só que eu tinha uma capa no pneu de trás, partiu a capa. E eu, quando vi aquilo acontecer, eu baixei a cabeça. Eu, Senhor, o que é que eu fiz? Tu me chamaste para a bênção, porque é que aconteceu o que aconteceu? Mostra-me. Entende? Infelizmente erramos. Ouça, era bom que a gente não errasse nunca. Ouça, vivíamos uma vida abençoada. Verdadeiramente abençoada. Não é por acaso que Deus nos disse tantas e tantas vezes para ler a sua palavra. Para quê? Para ver se existe aí em nós. Espera aí, deixa-me. Davi. Veja isto. Isto é impressionante. Glória a Deus. Salmo 139, 24. Abra lá. Salmo 139, 24. Não, vamos começar no 23. Vamos começar no 23. Salmo 139, 23. E veja o que é que está aqui escrito. Isto era Davi a falar. Davi dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, no Salmo 51, pede perdão a Deus. Você sabe que Davi perdeu os filhos todos. Só sobrou um, Salomão. Porquê? Porque ele mandou matar um homem. Não era digno de morte. Mandou matar um homem para ficar com a mulher dele. Mal não virá homem sem causa.
Há consequências para os atos que fazemos. Há consequências para as atitudes, para os pensamentos que fazemos. Não pense que é só atitude. Não, não. Não, não furtarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. E o resto? O que é que vai na sua cabeça? A Bíblia fala para nós termos cuidado com aquilo que é invejoso. Mas você sabe o que é um invejoso? É alguém que deu aso a um espírito de inveja atuar na vida dele. Assim como ao medo. Você deixou medo chegar à sua vida. Ele vai dominar a sua vida. Com alguns exemplos que eu lhe dei, o que é que eu quero? Você faça uma reflexão. Pense sobre tudo isso. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Se você pensar sobre a sua vida, se você mudar atitudes, você vai evitar problemas mais à frente. Eu sei o que eu estou a dizer. Você vai evitar problemas. Eu passei por estas coisas e isso fez-me aprender, mas também com erros de outras pessoas eu aprendi a não fazer. Infelizmente erramos, realmente é verdade. Mas se você puder evitar ter problemas na sua vida, se calhar é melhor. Quero lhe mostrar alguma coisa. Vamos ao final da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. Estamos a falar do final dos tempos. E veja o que é que está aqui escrito. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo, daquele que sacrificou. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Você vir o versículo 9, diz: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Então, o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, o acusava dia e noite. Então, como é que isto funciona? O diabo descobre que você errou e vai a correr perante Deus acusá-lo. E você não se arrependeu. Porque você, quando faz um erro e se arrepende, o diabo não tem forma de conseguir acusar. Porque Jesus diz: não, ele pediu perdão, ele está perdoado. Mas quando você não o faz, o diabo tem acesso a poder tocar na sua vida. Porquê? Porque o seu erro abriu portas para isso. Eu volto a dizer, eu não quero apontar dedos, nem estou a apontar dedos. Eu quero que você tenha uma vida abençoada, ricamente abençoada. Mas para isso você tem que entender verdadeiramente quem é Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você deve ver os próprios erros, tirá-los da sua vida, para que se cada vez aproxime mais. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está num processo de santificação, num processo de limpeza. E vai ser, não, eu estou num processo de limpeza e estou limpo e agora, não. É um processo que vai durar a sua vida toda. Porque nesse processo você vai descobrindo coisas que deve evitar de fazer, que
você não deve fazer por causa do seu Deus. Porque muitas das coisas que os homens fazem, ninguém vê. Ouviu? Coisas que o homem fazem, coisas que os homens pensam. Homens, mulheres, pouco importa. Os homens não veem. Mas Deus. E quando você tiver a fazer qualquer coisa, você deve pensar assim: e Deus? Será que Ele se ia agradar pelo que eu estou a fazer? Eu vou-lhe contar uma coisa. Trouxeram-me uma pilha que está, uma pilha de uma máquina, de um berbequim, de fazer furos. E aquela pilha está avariada, mas está completamente nova, está impecável. Mas está avariada. Eu estive a ver, desmanchei e vi, e ela realmente não funciona, nem carrega, nem faz nada. E viraram-se para mim: você tem a hipótese de agarrar, como ela está nova, vai ao sítio, compra outra igual e vai ao sítio e diz que estava avariada. Ouça, eu podia fazer isso e ninguém ia descobrir nada. Mas a minha pergunta é: e deu? E deu? E como é que o meu Deus iria sentir pelo engano que eu tinha acabado de fazer? Eu não fiz, eu nunca fiz isso. Eu estou-lhe a dar um exemplo. E deu. Fui pagar a um supermercado, deram dinheiro a mais, eu olhei para as mãos, vi que estava dinheiro a mais, desloquei-me à senhora e a senhora olhou, mas houve engano, quando ela olhou, tinha-me dado dinheiro a mais. Ela fartou-se de agradecer. Cá outros dizem, eu fui abençoado e guardava o dinheiro. E deu. Chegaram-me a fazer isto a mim. Fui pagar a um sítio e quando paguei, quando deram o troco, deram-me o troco com menos 1 euro ou 2 euros. Eu apercebi-me, quer dizer, olhei, achei estranho, fui fazer contas e vi que faltava. E a pessoa, quando viu a pensar muito, disse, ainda falta este dinheiro. E deu. Não viu isso? Não viu a intenção da pessoa? O que é que você acha que não há consequência? Você foi chamado para herdar uma bênção. Você foi chamado para herdar bênção. Você agarre e leia Deuteronômio 28, do 1 até o 14. Veja as bênçãos. Você foi chamado para ser abençoado. Se não está a acontecer, o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que está a acontecer? O que é que você está a fazer? Não, isto não sou eu, é os outros. Outro? Quais outro? Repare uma coisa. Quando você lê a sua Bíblia, é para si, não é para os outros. Ou você está a ler a Bíblia, não, isto é mesmo aquela pessoa. Não, isto é aquela pessoa. Nunca é para si. Ou você está mesmo mal, então. Eu às vezes leio e eu peço perdão a Deus.
Às vezes nós não entendemos porquê. Porquê que as coisas estão a acontecer? Porquê que as coisas vêm até nós? 1 de Pedro 3,8. 1 de Pedro 3,8. Há muita coisa que nós fazemos que nos causam problemas. E coisas que nós temos de ter cuidado. Nós pensamos assim, mas não faz mal. Mas somos nós que pensamos. Não, toda a gente faz. E isso faz com que seja certo. Isso dá carta branca para nós fazermos. 1 de Pedro 3,9. Não torneis mal por mal, ou injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Fazem-nos mal. O que é que você deve fazer? Nada. Mas tratam-nos mal. O que é que você deve fazer? Nada. Então, mas até quando nos injuriarem, o que é que você deve fazer? Nada. Mas isso é preciso. É preciso, eu sei. E eu sei que não é fácil. Mas nestas alturas você deve pensar. E Deus? Eu vou-lhe contar. Quando me aconteceu aquilo ao carro, por eu não ter perdoado, sabe o que é que me aconteceu depois logo a seguir? Eu vou-lhe contar. Cada vez que me vinham magoar, e eu sentia que me vinham magoar, eu já estava a dizer, Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Ainda a pessoa não tinha feito nada, mas eu já estava a ver que ia acontecer. E o que é que acontecia? E eu já estava, Pai, eu perdoo esta pessoa. Eu aprendi a lição. Eu perdoo. Mas de coração eu perdoo em nome de Jesus. Eu aprendi a lição. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Finalmente, ser todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos estranhamente misericordiosos. Eu estou a ler o 8, peço desculpa. Tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Sabendo que para isto foste chamados. Para quê? Para bem dizer. Para que por herança alcanceis a bênção. Só assim vamos receber a bênção. Ouça. Imagine, olha lá para mim, imagine que está aqui um monte de areia. E eu quero passar esta areia para aqui. Eu vou metendo as mãos e à medida que meto as mãos cheias e faço passar a areia, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar cheio de areia. Cheio. Eu vou ter que estar a limpar e mesmo assim fica pegado e tal. Quando você abençoa, você está a dar bênçãos para os outros, mas você fica cheio de bênçãos. Quando você abençoa os outros, você está a abençoar os outros, mas está a ser abençoado, porque você está a transportar a bênção. Pai, eu abençoo estas pessoas, mas elas ficam coladas a si, a bênção também. Por isso é que aqui diz, não tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Só assim vamos alcançar a bênção. Só assim vamos ser abençoados, ricamente abençoados. E agora veja o que é que diz a seguir. Quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que diz. Cuidado o apontar do dedo aos outros. Mesmo que os outros tenham feito errado, eu sei que fizeram errado, mas deixa a vida dessas pessoas. Olhe para a sua. Olhe para a sua. Deixa os outros. Refreia a sua língua do mal e dos seus lábios falar em engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga-a.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Você pode dizer, não, mas eu não... Oh Senhor, mas eu tenho andado contigo, eu tenho feito as coisas bem. Epá, os outros é que fazem e eu descambo. Mas nós é que temos a decisão de descambar ou não. Nós é que temos a decisão de fazer o que é correto ou não. Mas os outros. Os outros têm a vida deles, você tem a sua. A si é dada a sua vida e decidir o que quer fazer com ela. Isso se chama livre-arbítrio. Eu só quero é que você pense. Tudo o que você está a fazer é errado. Não é isso que eu estou a dizer. Nem nunca disse isso, nem vou dizer. Nem vou apontar o dedo a ninguém. Eu só lhe digo uma coisa, eu só dou graças a Deus, infelizmente, eu vou voltar a dizer, eu dou graças a Deus, infelizmente, pelos erros que eu fiz. Sabe porquê? Porque eu aprendi com ele. E me afastei do mal por causa dele. Nós devemos aprender com os nossos erros. Mas não é voltar a cair de novo. É fugir. Entende? Deus o ama de uma forma imensurável. Quer dizer, não tem medida. Mas Ele quer você. O Espírito de Deus tem ciúme. Quer você para Ele. Mas você tem que deixar de fazer algumas coisas para que a bênção possa chegar à sua vida. E então, você é abençoado a entrar, você é abençoado ao sair de todo lugar, você é abençoado nas suas finanças, é abençoado no seu trabalho, é abençoado em tudo o que você faz. Porquê? Porque a bênção está na sua vida. E ela está na sua vida. Só que para manifestar, você tem que olhar para a sua vida. Você foi chamado para a bênção. Portanto, seja uma bênção. Seja. Mesmo quando você olha para tudo à sua volta e vê até outros que nada têm a ver com Deus e os vê prosperar, não faça isso. Olhe para o seu Deus. Creia nele. Confia nele. Que ele tudo lhe dará. Tudo. Ouça, quando eu digo tudo, eu sei o que custa. Tudo. Ele me tem sustentado. Ele me tem sustentado. E vai continuar a sustentar. Glória a Deus. Não fuja de Deus. Corra para ele. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, por favor. Vamos ficar de pé. Convém esticar as pernas. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos dizer, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu te peço perdão por tudo o que eu fiz que não te agradou, Senhor. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram. Mostra-me naquilo que eu estou a fazer, o que é errado, para que eu possa mudar e te agradar a Ti. Ajuda-me. Eu quero andar contigo. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Mostra-me para que eu me arrependa e mude a minha forma. Eu quero glorificar-te, eu quero te bendizer, porque só assim, eu sou ricamente abençoado.
no nome. Eu quero só dizer uma coisa. Abraão saiu da terra onde estava para a terra que Deus disse, não tendo, indo para um lugar que não sabia qual era. E Deus o abençoou, porque ele obedeceu. Que ele mudou a sua vida. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.